Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui no 93º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. Eu já te convido para você se inscrever aqui no canal, clicar ali no sininho e ativar as notificações, que você será muito bem-vindo à nossa família, tá certo? E eu também deixo aqui na descrição do vídeo um link para o grupo exclusivo do WhatsApp, onde você vai receber ali alguns materiais interessantes e complementares que vão te ajudar nessa caminhada de leitura da palavra de Deus, tá bom? E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura, dando mais uma leitura salpicada, né? E vamos fazer a leitura dos seguintes trechos, né? Para que você possa se preparar aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, dos versos 1 a 13. Depois vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1. Depois, segundo Samuel, capítulo 11, né? Vamos dar prosseguimento, paramos no verso 13. E agora nós vamos ler do 14 ao 27. Depois vamos avançar para o capítulo 12, né? Segundo Samuel 12, do 1 ao 12. Pularemos para o Salmo 51, salmo muito marcante na vida de Davi. E, por fim, segundo Samuel, capítulo 12, dos versos 13 a 25. Tá bom? Então, nós vamos agora orar e pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida e que cada um dos meus irmãos e irmãs que estão engajados nesse projeto, eles também recebam da bênção do Senhor. Que tu abras os nossos olhos, que consigamos alcançar aquilo que é o teu ensino profundo das Escrituras. E nos ajuda a aplicar isso na nossa vida. Nós oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós vamos agora ler um trecho pesado da vida de Davi, né? Então, ele havia conseguido ali com Joabe ele vencer, né, expulsar ali os, os sírios, né, e tanto que os sírios deixam ali de ajudar a partir de então os amonitas. Tem aquele caso ali com o filho do rei, né, amonita, filho de Naás, e ali nós trouxemos ali uma reflexão a respeito do problema das fofocas, do disse-me-disse, né, de eu colocar 100% como verdade aquilo que eu ouvi dizer, e também a nossa reflexão com relação a nos esforçar. Mas o nosso esforço, ele não garante absolutamente nada. Não é porque eu me esforço que Deus ele está me devendo alguma coisa. Porque nós carecemos apenas da vontade de Deus. Tá certo? E agora, né? Davi, ele entra num momento, ele começa a entrar num momento muito difícil da sua vida. Então, segundo Samuel, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Então, olha só como é que o texto já começa a dizer assim, ó. No tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha, no tempo que os reis saem para a guerra, porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias:
Não vens tu de uma jornada? Por que não descesse a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então, olha só como é que o pecado ele não fica encoberto. Então, Davi ele até tentou, não, vamos trazer Urias, deixa ele lá na casa dele, para ele poder se deitar com a mulher dele. Não é isso? Para que a galera pensasse o quê? Pô, o filho é de Urias. Então, olha a sem vergonhice do elemento. Olha a sem vergonhice do elemento. Tá? Então, só lembrando que há um detalhe aí, que é o detalhe do primeiro verso. No tempo que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Então, ali, a, a decadência dele começa a se tornar evidente. Tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, apenas o verso 1. E aconteceu, pois, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Seguindo, segundo Samuel, capítulo 11. Então, agora daí Davi já começa, né? Aí o problema já começa a tomar grandes proporções. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora? De que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez a saber Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos desde o alto muro. E morreram alguns dos teus servos o rei, e também morreu teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareças isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, além do cara não ir para a guerra, deixou a galera, quis descansar, ser sossegado. Além dele
Ele viu a mulher, ele perguntou pela mulher, ele soube que a mulher era casada, que ela era mulher de um dos guerreiros de Davi, um dos guerreiros do seu exército, que defendia e lutava do lado do seu reino, não é isso? Então ele engravida a mulher, ele chama a mulher, mesmo sabendo de tudo isso, ele engravida a mulher, tenta fazer com que parecesse que o filho era dele, ele manda o cara vir para casa, né? Dá de comer, dá de beber, deixa o cara bêbado. Aí manda o cara de volta com a carta na mão de Urias, para que Joabe colocasse-o à frente da batalha, né? Da frente de batalha mais forte, para que ele morresse, né? Então, olha só. Então, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, segundo Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade, o dito cujo, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha como ele é brabo, 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 né? Que homem brabo, que cara macho, não é? E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí Natã olha bem para a cara dele assim. O Natã diz: tu és este homem, seu sem vergonha. Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, aí vem o juízo, né? Aí, ó, aí vem o juízo, meu camarada. Então, vai ficar ruim para tu agora, hein? Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Ou seja, tu vai ser chifrudo, tu vai ser corno na frente de todo mundo, porque tu o fizeste em oculto. Tentou esconder, tentou arrumar um monte de esquema, tentou fazer um monte de sem vergonhice e deixar tudo por debaixo do tapete. Mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Meus irmãos, olha, vou te falar para tu, hein? Vou falar aqui para cada um dos irmãos. Olha, dureza, hein? Dureza. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa da carne. Por causa do pecado. E isso tem destruído tantas pessoas, isso tem destruído tantos casamentos, isso tem destruído tantos homens, muitos lares, casamentos, famílias sendo completamente destruídas. Agora, não vai olhar para mim e vai dizer assim, mas a carne é fraca. E assim, vergonhice também.
a falta de caráter também, não é isso? Porque muitas das vezes os homens, tá? Isso, claro, isso serve para ambos os sexos, homens e mulheres. Às vezes nós queremos brincar com o pecado. Nós queremos nos achar super poderosos. Não, eu tenho domínio da situação. Eu sei até onde eu posso ir. Não é isso? E o resultado foi simplesmente trágico. Trágico. Foi apenas um momento, irmãos. Foi apenas um momento. Ele levantou, ele olhou a mulher se banhando. A mulher era linda, né? Formosa à vista, como a palavra diz. Mas ali estava o grande problema, e por ali entrou o grande juízo de Deus na vida de Davi e em toda a sua família. Depois daquilo ali, esse homem, a vida desse homem, o descanso dos seus inimigos, a paz, olha, isso passou muito longe da vida de Davi, tá bom? Então que a gente possa refletir. E não, eu não estou falando só do pecado de adultério, não. Não é isso que eu estou falando. Isso serve para qualquer pecado. Isso serve para qualquer pecado, para qualquer engano, para qualquer mentira, para qualquer sem vergonhice que você está fazendo. Então nós precisamos ter uma vida santa, reta e digna diante de Deus. Nós precisamos nos esforçar. Nós não podemos usar o argumento de que não somos perfeitos. Sim, não somos perfeitos. Mas o Senhor nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo. O Senhor nos chamou para sermos santos. O Senhor nos chamou para que através da nossa vida o nome dele fosse glorificado. Então, por mais difícil que pareça, eu tenho que esquecer as desculpas e andar retamente. O crente não mente, o crente não enrola, o crente não é 7-1, o crente tem palavra, o crente respeita, o crente segue a palavra de Deus, o crente segue os mandamentos de Jesus. Então, é isso que Deus quer para nós, né? Não é só uma questão de adultério, não. É claro, o adultério ele tem sim as suas peculiaridades, ele tem sim as suas consequências devastadoras, devastadoras. Porque ele pecou, tentou esconder o pecado, ainda prejudicou o outro, matou o outro, né? Olha, não vou nem, sabe, isso aqui dá para ficar uns 50 dias falando disso aqui. E ainda assim, aí que vem a grande questão, ainda assim ele quer pagar de moralista, ele quer ir lá pagar de moralista, porque Natan veio com toda a sabedoria do Espírito, e tinha um homem que tinha muitas vacas, ovelhas, vai receber um viajante, aí tinha um homem pobre. Aí, em vez dele pegar das 500 zilhões de vacas que ele tinha, as concubinas que ele tinha, né, as suas esposas, em vez dele pegar dessas, que ele podia escolher trocentas zilhões, a virgem que ele quisesse, não. Ele foi lá pegar a mulher casada lá do cara lá. É essa que ele queria. Foi essa que ele quis, né? Então, é isso. Aí, depois quis pagar, não, mas digno de morte é esse homem. Digno de morte. Então, essa é a questão. Ainda quer pagar de moralista. Esquece de olhar no espelho, não é isso? Esquece de olhar no espelho. Então, muitas das vezes eu esqueço de tirar a trave do meu olho para eu poder falar do meu irmão, jogar o pecado dele. Então, foi isso que Natan fez. O Natan só deu corda. Natan só deu corda. E ele lá, ó, que absurdo! Por que não se compadeceu? Né? Ó, olha. Então, a sabedoria do Espírito Santo em conduzir as coisas, ele tropeçou na própria língua. Foi condenado pelo seu próprio pecado. Ele mesmo se condenou. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias imundos, né? Um mundo podre. Mas Deus nos chamou para sermos santos, agradáveis a Deus. Eu não posso usar isso como desculpa, porque o mundo sempre foi podre, o mundo sempre foi imundo, né? Não adianta, porque agora é diferente. É diferente só o tipo, irmão, mas a intensidade é a mesma coisa. O mundo jaz no maligno, a palavra fala isso. O mundo jaz no maligno. Então não é, agora o mundo jaz mais no maligno, antes o mundo jazia menos. Ontem você falava que era crente, você era morto. Seus bens eram tomados, você era expulso da sua casa,
Você era jogado às feras. Ah, pô, por favor, vem falar, hoje é mais difícil? Hoje é mais difícil? É a mesma dificuldade, sempre foi difícil, sempre foi. O mundo sempre foi igual em termos de imundície, de pecado, de podridão, de lascívia, de tudo, de egoísmo, né? Sempre foi assim, irmãos, sempre foi. Então a gente fica colocando um monte de desculpa, não, mas hoje é muito mais difícil, e não sei o quê, por causa disso, por causa do computador, por causa das redes sociais, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o que lá. Vá se consertar. Isso serve primeiro para mim. Eu tenho que olhar para mim, me olhar no espelho, olhar para a palavra e falar: Senhor, eu preciso me consertar. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor não permita que eu caia na tentação, que eu seja tentado. Que o Senhor não permita isso, porque eu sou fraco, sou homem. Segura na minha mão, Senhor. E claro, somos nós que fazemos a escolha. Então não briga com o pecado. E os crentes precisam ter uma vida santa. Precisamos parar de dar desculpas. Tá difícil, porque assim, porque Deus sabe do meu coração. É óbvio. Por isso que ele falou para você ser santo. Por isso que ele mandou seu filho para morrer por mim e por você. Porque ele sabe, porque ele conhece o nosso coração. Que o seu coração, que o meu coração, que o homem é egoísta, egocêntrico, que o homem só pensa nele, que o homem é mau, não é isso? Que o homem é injusto, que o homem só quer se beneficiar. Isso, exatamente. Deus conhece muito bem o seu coração, muito. Ele conhece o nosso coração muito bem, mais do que nós. Ou você se esqueceu que ele que te criou, ele que me criou. Então tá aí o resultado. Olha, a espada não se apartará jamais da sua casa. Tudo aquilo que você fez em oculto, eu vou fazer, ó, perante todo Israel e perante o sol. Ainda falou que ele ia ser o quê? Traído. Bom, deixa pra lá. Vamos lá. Aí, aí, Salmo 51. Aí vem a diferença dele para Saul. Aí vem a diferença. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais salvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que versículo, né? Muito conhecido nosso. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é a diferença? Se você for colocar na ponta do lápis, vamos lá. A respeito dos mandamentos quebrados, não é isso? Então, Davi e Saul estão no mesmo patamar.
O cara adulterou, tá lá, não adulterarás. O cara matou, diz, não matarás. Não cobiçarás, isso aí eu nem comento, né? Nem comento. Mas qual é a diferença, irmãos? Arrependimento. Arrependimento. Então, Davi, ele escreve esse salmo. Aqui a gente poderia ficar falando 6, 10 horas, um dia inteiro sobre esse salmo. Mas eu queria só colocar alguns pontos aqui, né? O primeiro deles, né, esse salmo, esse verso 10, né, que é muito conhecido, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Então você agora já sabe qual é o contexto, percebeu a leitura é, em ordem cronológica? Então você sabe que esse Salmo 51 ele está atrelado a esse pecado de Davi, quando Natã o repreende, né? Então, mas olha o pedido de Davi do verso 11, não retires de mim o teu espírito. Por quê? Aí nós vamos ver a resposta. Jesus ele dá essa resposta. Porque se eu não tiver o Espírito, eu não sou convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E aí vai acontecer o que está escrito em Romanos, capítulo 1. Deus, ele permite que o homem caia nos seus próprios prazeres. Deus entrega o homem às suas próprias paixões. E aí, meu amigo, isso aí, olha, quando Deus, como se diz, ele não está nem aí mais, é igual casamento, né? Então, quando a sua esposa, né, ou quando o seu esposo, ele não está nem aí mais, então tem alguma coisa muito ruim. E é muito pior. Então, glorifica a Deus se a sua esposa, ela briga com você, ela conversa com você, ela reclama com você. Ela fala: "Amor, olha, vamos conversar, vamos ver esse ponto aqui, né? Eu acho que isso aqui precisa melhorar. Eu acho que a gente tem que fazer desse jeito. O que que você acha?" Então, enquanto ela está no teu pé, glorifica a Deus. Então é isso que Davi está falando aqui do Espírito Santo. Porque depois que ela não quiser mais saber, meu amigo, já era. Já era. Então Davi ele pede assim: olha, não retires de mim o teu espírito. Eu preciso do teu espírito para que o teu espírito continue me ensinando, para que o teu espírito continue me convencendo de que sou um pecador, de que eu mereço o juízo, a ira de Deus sobre a minha vida, de que a justiça de Deus, se ela vir sobre mim, eu sou um homem morto. Então Davi ele pede isso. E aí ele fala: torna a dar-me a alegria da salvação. É isso que ele queria. Ele queria sentir a alegria da salvação. E aí ele entra num ponto muito interessante, no verso 16, porque Deus não se compraz em sacrifícios, senão, senão ele ia dar. Deus não se deleita em holocaustos. Isso aqui está falando de quê, irmãos? Isso aqui está falando de salvação pelas obras. Então é por isso que falamos muitas das vezes, não é o que você faz. Não é o que você faz, não é o que você bota a mão. Não é a sua mãozinha lá suada, sua camisa suada porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você trabalhou, porque você subiu, porque você desceu, porque você limpou, porque você sujou, porque você passou vassourinha, porque você apertou parafusinho. Nada disso, porque você levantou bandeirinha da sua igreja, porque você botou bonezinho, ou porque você postou na rede social. Olha, não é isso. Agora, os sacrifícios para Deus, olha só que segredo o verso 17. São o espírito quebrantado. É isso. Deus tem prazer nisso. Há um coração contrito, há um coração sincero, há um coração limpo, há um coração puro, conforme ele pede. O coração puro e um espírito reto. É isso. Então, por favor, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Precisamos entender que não é aquilo que você faz. Não é a cartilha da igreja que você segue. Porque agora tem que fazer isso, dia isso tem que fazer isso, dia daquilo tem que fazer aquilo. 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da tarde, meio-dia, 4 horas da tarde. Tem que ser aqui, tem que ser ali, tem que ser assim, tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser dando cambalhota.
que a roupa que tem que ser de terno, que tem que ser de blusa polo, tem que ser de t-shirt, tem que ser do que for, tem que ser disso, tem que ser. Meus irmãos, o que Deus quer é um espírito quebrantado, um coração contrito. É isso que Deus quer. Então, pare de achar que a cartilha do grupo que você, lá onde você está, é isso que vai fazer você ir para o céu. Tá certo? Precisa do seu coração estar quebrantado diante de Deus, entender que somos pecadores, que a nossa natureza é má, é cruel, é pecadora. Amém? Então, poderemos falar mais? Sim, mas vamos lá para o nosso último trecho. Segundo Samuel, capítulo 12, dos versos 13 a 25. Então você lembra que a gente começou a ler? Aí, ó, porque tu fizeste oculto, mas eu vou fazer esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E aí, é como se Davi tivesse suplicando a Deus essa bênção, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus. E agora nós voltamos lá para o mesmo capítulo 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Olha só que coisa interessante. Olha só essa expressão aqui. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Para ficar bem claro ali, tá? Para ficar bem claro que era da mulher de outro. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã. E este chamou o seu nome Geditias, por amor do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, olha, muitos e muitos comentários ainda nós poderemos fazer, mas também existe uma coisa muito importante a dizer aqui, tá bom? Esse fato, até porque a Bíblia ele é um livro maravilhoso também por isso. Porque a Bíblia ela faz questão de mostrar o erro daqueles que eram grandes homens de Deus, para mostrar que eles não eram perfeitos também, que eles não eram super-homens, que eles não tinham superpoderes, de que eles também eram falhos, mas que eram homens que se arrependiam e que lutavam para agradar a Deus. Então, a Bíblia ela tem o caleidoscópio bíblico tem essas nuances e que são lindas.
para mostrar uma realidade. Então, se você fosse escrever, né, ou normalmente, né, no passado, sobre a vida de alguém, dificilmente você colocaria os seus piores erros, os seus piores pecados. Você poderia colocar um deslize, né, mas coisas desse tipo que aconteceram com Davi. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso e também nos mostra que Deus é um Deus de amor, que ele perdoa, ele é misericordioso. A gravidade do pecado foi grande, não é? Davi ainda colheria, ainda vai colher muitos problemas decorrentes disso. Mas o perdão, ele existiu. A misericórdia de Deus, né? Por isso o próprio Davi testifica: Senhor, tu não resistes a um coração quebrantado. Então, isso é para mim e para você também. Não importa a sua situação hoje, meu irmão, minha irmã. Se você está se sentindo imundo, se você está se sentindo sujo, que você não se acha digno, né, nem de olhar para o teu Senhor, nem de falar com Ele, nem de entrar à sua presença, nem de ir ali, né, numa congregação para poder receber uma oração, para poder conversar e desabafar com alguém. Essa talvez possa ser a sua situação, mas a palavra de Deus é a mesma. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Davi, ele entendeu, ele confessou: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra ti. Eu errei, eu furei os teus mandamentos. É essa confissão que Deus quer ouvir de nós. Senhor, eu errei, eu fiz isso. Olha, eu fragmentei a tua confiança. Então, mesmo que essa seja a sua situação, Deus está de braços abertos para nos receber. Deus está com os braços abertos. Assim como o pai do filho pródigo, né? Ele recebeu aquele filho de uma forma especial. Então, é tempo da gente se arrepender, é tempo da gente se quebrantar diante de Deus, para que Deus ele nos restaure, para que Deus crie em nós um coração puro, para que Deus renove em nós um espírito reto. Esse é o Deus misericordioso, irmãos. É o Deus maravilhoso, cuja presença estamos continuamente. Então, você errou, você viu seu irmão errar também? Não afunde-o, mas não. Se ele está na beira do precipício, não o empurre. Estenda a mão, ore por ele, dê uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Exorte-o, sim. Tente, leve-o, conduza-o ao arrependimento. Sim, mostre-lhe que ele está errado, mostre, mas com amor, com uma palavra branda, com ternura, com misericórdia, com bondade. Porque é assim que o Senhor nos ensinou, tá certo? Então, esse trecho da palavra de Deus, né, ele vai do vale ao monte, assim, várias vezes. Esse momento da vida de Davi, né? Então, aqui nós terminamos a nossa leitura, eu termino também aqui o meu comentário, né, de tantas coisas que poderíamos também falar. Então, olha como é que Deus, ele apaga a transgressão. De fato. Então, a criança, ok, a criança morreu, ela é fruto ali do pecado. Deus, ele apaga aquela transgressão, porque é isso que Deus faz, ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele não fica jogando na nossa cara, igual muitas das vezes nós fazemos, quando o nosso irmão erra, quando a sua esposa erra, quando sua mãe, seu pai, seu filho ou alguém erra, e aí você fica com aquilo no coração, e sempre na primeira oportunidade você pega aquela flecha e você fere ali a pessoa novamente, né? Você fica atacando sempre na primeira oportunidade você ataca, mas naquele dia você fez isso, naquele momento, olha o que que você fez. Você lembra, né? Mas o nosso Deus não, ele apagou mesmo o pecado. Como que ele mostra que ele apagou de fato o pecado? Que é assim que Deus faz na sua vida. Ele apaga o seu pecado, porque esse é o poder do sangue de Jesus para apagar o pecado da sua vida. Porque você e eu pertencemos a Deus. Ele nos comprou. Então, o diabo ele não tem mais como te acusar, porque sobre a nossa vida nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz e sobre a nossa vida há o sangue de Jesus.
Então você foi comprado por Deus, você pertence a Deus, a sua família é de Deus, a sua alma pertence ao Senhor. Então você não precisa ter mais medo, você não precisa viver perturbado, porque os seus pecados já foram lançados no mar do esquecimento. Porque Jesus tomou sobre ele esses pecados. Então o Senhor apaga o pecado. Como? Então há aquele momento de tristeza, a criança, ela morre, Batseba, certamente como mãe, né, deve ter ficado triste demais, uma dor insuportável. Logo depois o Senhor dá outro filho ali ao casal. E o que a palavra diz? O Senhor o amou. Eram as mesmas pessoas, o mesmo casal, mais uma criança. O Senhor o amou. Pecado apagado, jogado no mar do esquecimento. Óbvio, haveria as consequências, mas o pecado foi apagado. O que condenaria aquele homem foi apagado. Você percebeu? Então é isso que Deus faz. É isso que Deus faz, irmãos. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, é aí que está o segredo, tá? Para a gente encerrar, eu prometo. Quando você se arrepende do seu pecado, quando você confessa o seu pecado, você pede perdão a Deus, não há como mais o adversário te acusar. Esse é o segredo. Porque se você ficar com esse pecado na sua vida, o adversário ele vai sempre estar entrando na sua mente, ele vai perturbar a sua mente. Ele vai te perturbar. E você vai se sentir incomodado com aquilo. E o Espírito Santo vai estar ali com você também, ó. Olha, você pecou. Confessa, se arrepende, pede perdão a Deus. E se você fez alguma coisa com alguém, pede perdão para essa pessoa também. Não é isso? Porque é assim que a cruz funciona. O perdão, ele tem essas duas vias. É um perdão vertical e um perdão horizontal. Porque se eu falei com alguém, eu preciso também pedir perdão a essa pessoa, eu preciso reparar o meu erro, se assim for possível. Não é isso? É o perdão horizontal, é o perdão de mim para o meu irmão. E o perdão vertical é o perdão de mim em direção ao Senhor. Senhor, me perdoa. E também eu vou ao meu irmão, você vai à sua esposa, ao seu pai, ao seu tio, aquela pessoa que você nunca mais viu, aquela pessoa que você brigou faz tanto tempo, vocês não se falam. É momento de restauração. Então peça perdão, clame ao Senhor por misericórdia, e Ele há de te perdoar. E Ele vai jogar o seu pecado no mar do esquecimento. E aí o adversário, Satanás, não vai ter mais como te acusar. Porque não tem como, não tem mais o que fazer. Se a pessoa errou, ela chegou, pediu perdão, se arrependeu, confessou, acabou, não tem o que dizer mais. Não tem o que dizer. Não tem. O que você vai dizer? Se você mesmo já confessou, quem é que vai dizer alguma coisa? Nem as pessoas que querem te acusar, elas vão poder te acusar. Porque você já confessou, já saiu de você já se arrependeu, você já pediu perdão. Tá bom, queridos? Então, nós precisamos entender isso. É vida de servo do Senhor. Nós não podemos brincar com a Bíblia. Não podemos brincar com o Evangelho de Jesus. Isso é coisa muito séria. Tem a ver com a salvação da sua alma, a salvação da sua família, né? Se você é um líder, se você lidera algum grupo, algum ministério dentro da sua igreja, também a salvação deles. Seja esse exemplo. Independente de você ter função ou não, ter cargo ou não, ser líder ou não, seja exemplo. Amém? Então não deixe de registrar aqui nos comentários. Qual o versículo da leitura de hoje mais te impactou? Deixa aqui. Qual a lição que Deus ele colocou no seu coração? Compartilha com a gente também aqui nos comentários. E compartilhe o Plaboc com todas as pessoas que você puder. Nós contamos com você para que esse programa possa crescer a cada dia, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado. Te louvamos porque temos aprendido tanto, Senhor. Como o Senhor tem moldado a nossa vida, como o Senhor tem reparado arestas. Nós te glorificamos porque o teu Espírito Santo tem nos ensinado de que o que mais importa é um coração quebrantado, não é o que fazemos, não é o que as nossas mãos pegam, mas aquilo que o Senhor tem visto na nossa mente e no nosso coração. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde.
a sua congregação, o seu ministério, o seu trabalho, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.